condições para atender aquele paciente. Então, se quando eu me formei que a tecnologia não era tão acessível e tão rápida, se um paciente chegasse até mim com um problema que eu não conhecesse, eu precisaria, né, procurar numa biblioteca um livro ou comprar um livro para ter esse acesso. Hoje, no meu próprio consultório, eu acesso um banco de dados e eu fico sabendo em minutos absolutamente tudo o que tem de mais moderno sobre aquela patologia que até então eu podia desconhecer. E você acha que consultas online podem existir? Elas existem inclusive no Código de Ética do psicólogo algumas orientações de como isso pode ser feito de forma ética e correta, mas é bastante importante se ter um certo cuidado, porque esse é um dos grandes problemas do meio, né, da informática, que você não sabe se realmente aquela pessoa, a segurança daquilo que você está falando, se aquela pessoa que está te atendendo é realmente um profissional ou não. Se a gente vê na televisão, na mídia, exposto o caso, por exemplo, de médicos que foram presos, né? Esses dias tinha um que estava num resgate, né? Socorrendo vítimas de acidente, e não era médica. Imagine online, né? Que você não vê a cara, que você não tem como realmente comprovar se aquela pessoa é aquilo que diz. Então tem que ter alguns critérios até para manter a segurança, como aliás em toda a rede, né? Não só na questão da consulta. Vamos encerrar a segunda parte. O que você acha da psicologia hoje? Há 23 anos, quando eu entrei para a faculdade, psicólogo era visto muito como quem cuida de louco. Não é uma mentira, mas não é bem uma verdade. O psicólogo ele trabalha com pessoas, então é claro que vão trabalhar também muitas vezes com pessoas que apresentam problemas como a loucura. Mas por muito tempo essa imagem de um profissional que é associado a pessoas com um grande comprometimento de saúde mental, ela ficou na sociedade e ainda hoje, apesar de elas passarem tantos anos, existe um certo preconceito. Algumas pessoas fazem terapia e não contam que faz terapia, porque tem um pouco de vergonha, como se fosse um demérito. A gente não tem vergonha de falar que vai no médico com regularidade para fazer um tratamento para aquilo que seja, mas tem vergonha de falar que procura um profissional para ajudar nas suas questões pessoais. Então, a psicologia hoje também tem um pouco de preconceito, mas mudou e mudou bastante. A gente, quando assiste a televisão, um programa de reportagens, normalmente, quando envolvem assuntos polêmicos, um psicólogo é inserido para dar uma opinião ou emitir um parecer a respeito daquilo. Então, isso já mostra o quanto vem evoluindo, mas ainda tem que evoluir muito. E qual é a imagem de um psicólogo para a humanidade? O psicólogo ele é muitas vezes percebido ou visto como um adivinho. Às vezes as pessoas, né, falam assim, não vou falar tal coisa perto do psicólogo porque está analisando, ele está adivinhando, é como se fosse uma ciência esotérica. E na verdade ela é muito mais científica e muito mais racional do que as pessoas possam imaginar. Então, pelo fato de ser ainda uma profissão relativamente jovem no Brasil, perto de outras como enfermagem, medicina, administração, né, os administradores, a gente sabe que isso provoca ainda um certo temor e as pessoas ficam um pouquinho mais fantasiosas, né? E qual a importância da psicologia para a humanidade? A psicologia se ocupa da subjetividade do ser humano e através da escuta dessa subjetividade, já que a sociedade generaliza e a psicologia busca o indivíduo, a gente pode contribuir para que a sociedade seja cada vez mais humana e mais justa. E em esportes, a psicologia pode ajudar a ganhar? Ajuda a ganhar, porque a psicologia ela trabalha basicamente no esporte com motivação e com concentração. Só que o mais importante para o atleta não é saber ganhar, é saber perder sem se tornar um derrotado. Então a psicologia também ajuda a perder. Se não usar a psicologia científica, pode ser experiência de vida? Pode não, deve. A psicologia científica, ela nada mais é do que a experiência de vida colocada de uma forma mais racional, de uma forma mais compreensível e de uma forma mais lógica. Mas ela é vida e ela é experiência. E você faz sessões em grupo? Normalmente não. Basicamente eu trabalho com atendimentos individuais. E como isso pode ajudar um paciente? A terapia em grupo, ela trabalha com o compartilhar das emoções e das sensações. E embora o terapeuta esteja conduzindo esse trabalho, o que é importante no trabalho em grupo é que muitas vezes o que vai realmente alavancar a recuperação de uma pessoa vai ser o apoio e a experiência de outras pessoas em situações similares. Quais fatores podem interferir no tratamento de um paciente?
são inúmeros, né? Muitos fatores podem afetar sim o tratamento e o resultado. Muitas pessoas acham que procurar um psicólogo é receber uma receitinha mágica, que nós temos algum poder e que a gente vai fazer um pirlim-pim-pim e tudo vai sair resolvido, quando na verdade cada pessoa tem que descobrir dentro de si as suas respostas, as suas melhores soluções. E esse é o trabalho do psicólogo, facilitar e influenciar que essa pessoa consiga, né, se enxergar e se conhecer bem. O que mais pode atrapalhar ou mesmo ajudar um paciente no seu trabalho psicológico é ele próprio. Você tinha comentado que muitas vezes o paciente ele fica com vergonha de expor. Um psicólogo consegue reparar nisso? Quando o paciente está escondendo alguma coisa? Depende do que ele está escondendo. Como nós trabalhamos num espaço que a gente chama de setting fechado, e a gente parte da premissa de que o paciente está procurando e ele vai estar expondo o que ele sente, é possível que muitas vezes a pessoa diga coisas e o psicólogo não saiba se aquilo é verdadeiro ou não, porque vai partir do ponto de vista de que é verdade. No caso de pacientes com distúrbios ou mesmo com problemas como delírios ou alucinações, que envolve aí um comprometimento dessa realidade que é colocada para o terapeuta, isso vai acabar aparecendo de alguma forma em algum momento do trabalho, né? Mas a gente está num momento da vida da pessoa muito inseparado do que ela é na sociedade. Então a gente não tem superpoderes, né? A gente tem o nosso feeling, a nossa técnica, a experiência. Então, obviamente, isso tudo vai ajudar o trabalho do terapeuta. Mas se um paciente quiser ir até uma consulta e contar um monte de mentira, ele pode. Aí ele vai enganar o psicólogo? Vai. Mas a questão é, quem que ele está enganando? A ele próprio. Porque se ele está se dispondo em relação a tempo e a dinheiro para procurar um profissional para o ajudar, e aí ele mente ou ele conta coisas que são inverdades, ele está perdendo o tempo dele e o dinheiro dele. Não é o psicólogo que sai prejudicado, é o paciente. Tudo bem, muito obrigada. Vamos finalizar a entrevista. Eu que agradeço o convite.